Oi, gente, tudo bem? Na aula passada de língua portuguesa, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre textos informativos, que são a maioria dos textos que a gente está estudando nesse trimestre. Contei para vocês um pouquinho o que era, para que servia, e hoje a gente vai conversar sobre um outro tipo de texto. Lembra que eu falei que os textos têm tipos diferentes? Então, hoje eu trouxe 3 modelos aqui que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Ó, eu tenho este texto aqui, que é uma receita de biscoito com brigadeiro, ó, bem delicioso. Eu tenho este texto aqui, que aliás é enorme, ó, que vocês já devem ter visto exemplos de texto como esse, que é uma bula de remédio. E tenho este texto aqui, que é um livro, um texto bem longo, porque são vários jogos, ó, que são as regras de jogos que vem aqui nesse Clube Grow que eu tenho aqui na minha casa. Agora eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho o que é que esses 3 elementos que eu mostrei, esses 3 textos aqui, têm em comum. Será que eu consigo achar uma relação entre uma receita, uma bula de remédio e uma regra de jogo? Tem relação. Esses 3 modelos de texto que eu tô trazendo aqui para vocês hoje são textos que são chamados de textos instrucionais. Prof, o que quer dizer instrucional? Pensa um pouquinho. A palavra instrucional te lembra o quê? Instrução. Então, são textos que servem para nos ensinar a fazer determinadas coisas. Eu poderia mostrar aqui para vocês aqueles manuais. Sabe quando a gente compra um móvel pequenininho para montar em casa? E aí vem o manual assim, coloque a madeira com o parafuso tal, aperte, faça assim, depois coloque a gaveta, lá. Isso também é um texto instrucional. Eu não tinha desse aqui para mostrar para vocês, por isso que eu não trouxe aqui hoje para vocês poderem enxergar. Mas uma receita, por exemplo, ó, essa receita diz assim: tem primeiro os ingredientes e depois tem colocando a mão na massa. Nos ingredientes ele diz o que você vai precisar para fazer e no colocando a mão na massa ele te explica certinho, ó, pré-aqueça o forno, coloque bem, misture bem o açúcar, o bicarbonato, o sal e a farinha de trigo. Então ele vai dando um passo a passo para que você saiba como fazer o que ele quer que você faça, que nesse caso aqui é um biscoito com brigadeiro. Ele te explica como fazer. Se nos livros de receita viesse somente a foto e mais nada, a gente não conseguiria fazer, com certeza. Ele precisa estar bem explicadinho para que eu consiga me organizar, ver se eu tenho todos os ingredientes, ir fazendo a receita numa sequência para que ela chegue o mais perto do esperado. Claro que às vezes acontece alguma coisa que não dá certo, mas a receita serve para isso, para me ensinar o passo a passo. Nas regras do jogo acontece exatamente a mesma coisa. Se eu tenho aqui, ó, Ludo, por exemplo, ó, Ludo, daí ele tem aqui idade a partir de 5 anos, participantes de 2 a 4. Você vai precisar de um tabuleiro Ludo, um dado, 4 fichas azuis, 4 fichas vermelhas, 4 fichas verdes e 4 fichas amarelas. Daí ele diz aqui, ó, objetivo, o que precisa fazer nesse jogo? Qual é, por que você tá jogando? Qual é o seu objetivo? Ser o primeiro a levar as 4 fichas até o centro do tabuleiro. Preparação, como é que você arruma o jogo? Cada jogador deve pegar 4 fichas da cor com que deseja jogar e colocá-las na base da cor correspondente no tabuleiro. Aí ele explica, ó, como jogar. E ele vai te dando exatamente o passo a passo. Ó. Na sua vez de jogar, lance o dado. Se conseguir tirar 6 ou 1, você entra no jogo colocando uma de suas fichas na base da primeira casa do tabuleiro, como mostra a figura. Depois é a vez do outro, enfim. Ele vai explicando aqui bem direitinho como é que você joga Ludo.
Aí caminhando pelo tabuleiro, quando você tira o número 6, ataque, castelo, ele vai dando dicas. Fim do jogo. O jogo termina quando um dos participantes conseguir chegar com suas 4 fichas ao centro do tabuleiro. Para isso tem que dar a volta, avançar pela reta final, tal. Aí no final, vencedor. Vence o jogo quem colocar primeiro suas 4 fichas no tabuleiro. Olha só. Então, esse aqui também é um exemplo de texto instrucional. Por quê? Porque ele tá me ensinando como jogar. Desde o início, quantas pessoas jogam, que idade tem que ter, como é que eu arrumo o meu tabuleiro, o que eu preciso para jogar. Ele me explica. Se alguém só me desse o jogo e dissesse assim, ó, Camille, pode jogar como você quiser. Eu ia jogar de um jeito, vocês aí iam jogar de outro, outras pessoas iam jogar de outro e não ia dar certo. Então, os textos instrucionais, eles têm a função de instruir, ou seja, ensinar alguma coisa detalhadamente pra gente. Ensinar como usar, como fazer, como que deve ser a nossa ação. No caso do medicamento, a bula do remédio, ele não me ensina como fazer esse remédio, mesmo porque eu não sou farmacêutica, mas ele me diz tudo que eu preciso saber sobre esse remédio. Como é que eu tomo, quando que eu tenho que tomar, para que ele serve, se pode acontecer alguma reação diferente no meu corpo, se eu posso ficar com uma alergia ou não. Quem é que fez? Tem todas essas informações, são letrinhas bem miudinhas e que às vezes a gente acha que nem vai caber, né? Quem olha esse papelão aqui não imagina que ele veio numa caixinha pequenininha de remédio. Mas todos os remédios precisam vir com a bula, que é o nome desse papel aqui. É um texto instrucional, mas chama bula. Por que, prof, que precisa vir? Porque sem a bula eu não sei como tomar. Eu não sei para que ele serve, se ele me faz bem, de quanto em quantas horas. O médico sempre fala, mas ele precisa estar explicadinho aqui. Por isso que eu tô trazendo para vocês hoje uma bula, um livro de regras e um livro de receitas. Para que vocês entendam que o texto instrucional ele pode aparecer de várias formas diferentes, mas sempre com a mesma função: ensinar você numa determinada ação como você deve fazer. Como é o caso lá de montar um móvel, por exemplo, né? Se você não souber por onde você começa, onde você aperta o parafuso e como você deve fazer, provavelmente você vai fazer errado. O jogo é a mesma coisa, a receita é a mesma coisa. Se você não tiver a receita e colocar todos os ingredientes no liquidificador e não for uma receita de bater no liquidificador, não vai dar certo. Então, você precisa ter tudo bem explicadinho. Qual que é hoje a minha proposta para vocês? Eu gostaria que vocês escrevessem um texto instrucional. Não é uma receita, não é uma bula de remédio, é uma regra de jogo. E não é de qualquer jogo também. É do jogo das mãos. Eu não coloquei a receita. Eu não coloquei as regras do jogo escritas para vocês, justamente porque eu queria que vocês a escrevessem. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês já sabem jogar? Se sim, é mais fácil de escrever. Eu montei no roteiro para vocês algumas perguntas para que vocês vão respondendo na hora de escrever o texto de vocês, para que vá ficando completo. Por exemplo, como jogar, o que a gente vai precisar. Então, você pode ir seguindo uma lógica das coisas, né? Essa regra, ela tem que estar escrita do jeito que quem for ler consiga entender. Não dá para você começar do fim, né? Ah, o jogo acabou, você ganhou. Como que a pessoa ganha? Como que ela joga? O que ela precisa? Tabuleiros, dados, os palitos ou alguma outra coisa para diferenciar. Então, você vai escrever isso de uma maneira que alguém que nunca jogou o jogo das mãos consiga jogar com o teu texto, certo? Escreve, lê. Primeiro, antes de escrever, fala as regras para alguém. Conta como é que se joga, se ouve falando, fala em voz alta, para que você consiga organizar as ideias. A fala organiza o pensamento. Então, primeiro organiza as ideias e depois coloca no papel. Combinado? Depois que vocês fizerem isso, mandem para mim que eu quero ver como é que ficou. Tá bom? Beijo!